15ª Conferência Internacional de Jovens Cientistas que ocorreu em Belgrado, na Sérvia. Concorrendo com mais de 300 projetos de vários países, conquistou o 3º lugar na categoria Life Science, a mais disputada, sobre ciências e biológicas. Além dessa, as categorias Computer Science, sobre a ciência da computação, Environmental Science, sobre ciências da natureza, Engineering, da engenharia, também compõem o prêmio. O seu trabalho, orientado pelos professores Galdino Andrade, Anne Simeonato e Fábio Bruschi, consiste em encontrar uma solução natural e eficiente para combater o fungo causador da doença candidíase. O projeto também teve apoio do Laboratório de Ecologia Microbiana da Universidade Estadual de Londrina. Maria, uma honra, um privilégio recebê-la aqui. Semana passada nós recebemos a Ecarine, inclusive vocês são parceiras, são amigas, né? E hoje, então, recebendo essas jovens, esse talento do nosso país, e um talento, inclusive, que vem da minha cidade, que vem de Londrina, vem do estado do Paraná. Então, seja muito bem-vinda à Câmara dos Deputados. A Comissão da Mulher te acolhe de braços muito abertos e você estará conosco aí em projetos, em oportunidades que nós haveremos de viabilizar para várias meninas que gostam de ciências, que gostam da tecnologia, da informação e da comunicação. Muito obrigada. Muito obrigada a você pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Para mim é uma honra falar sobre a minha história, pesquisa com você. Então, muito obrigada. Maria, você preparou alguns slides para a gente, não é isso? Sim, preparei. A escola a moldou para ser uma cientista. Pode ser. Não, deixa. Pronto. Então, hoje eu vim falar sobre educação, sobre ciência, sobre como um projeto de pesquisa que eu comecei na escola com 14 anos foi capaz de transformar a minha vida. E eu vou começar falando um pouquinho da minha história também, compartilhar com vocês tudo o que aconteceu até hoje para eu chegar onde eu cheguei e conquistar tudo que eu conquistei. Bom, a minha história com a pesquisa ela começa em 2010, quando eu tinha 10 anos. Em 2010, a minha mãe faleceu de câncer e eu era uma criança. Então, surgiu em mim aquele sonho, eu vou virar uma cientista e vou descobrir a cura do câncer. Só que nessa mesma época, o meu pai não tinha como cuidar de mim, porque ele trabalhava muito. Então, a gente decidiu que eu ia deixar esse sonho de lado e ia continuar com a vida, seguindo. E depois, mais tarde, quem sabe, eu retomava com isso. E o tempo foi passando. E em 2014, com 14 anos, eu tive que mudar para a casa de uma tia. E foram meses difíceis de transição. Mas eu decidi que nesses meses eu ia me dedicar para alguma coisa. E foi então que eu conheci uma pessoa que mudou totalmente a minha visão sobre as coisas, que foi o Fábio Bruschi. Ele foi meu professor de biologia. E ele que me apresentou a ciência e como ser uma pesquisadora na prática e como ver os projetos de pesquisa acontecendo, né? E ser tão jovem também. Eu conheci a ciência através dele. E nessa mesma época eu decidi retomar aquele sonho de criança que eu tive por conta da minha mãe. Então, depois disso, aos 15 anos, eu ingressei numa universidade de pesquisa em Londrina como pesquisadora júnior, desenvolvendo um projeto para ajudar pessoas intolerantes à lactose. E nessa mesma época, depois de 5 anos sem morar com meu pai, eu e ele, a gente voltou a morar juntos. E não foi fácil, porque a gente não se conhecia direito, eram muitos conflitos. Mas, mesmo assim, eu decidi continuar com o meu projeto de pesquisa e não parar por causa disso. Então, em 2017, eu já era a primeira e única pessoa da América Latina a chegar na final da competição de jovens cientistas da Google nos Estados Unidos. E a primeira mulher brasileira a participar 3 vezes consecutivas da maior feira de ciências do mundo, que é a Intel ESEF. E, vendo tantos bons feitos na minha vida, eu e meu pai, a gente começou a se esforçar para ter uma boa relação. E as coisas começaram a dar certo, então eu viajei para vários países por causa da ciência, desbravei oceanos, fui até a Sérvia, Israel. E, para mim, foi um orgulho muito grande estar nesses países, nessas competições, representando o Brasil, representando a minha cidade. E, depois de tudo isso, no final do ano passado, como eu falei para vocês, eu e meu pai, a gente estava bem, a gente estava legal, a gente tinha uma relação amigável.
Ele era o meu maior fã, assim. A gente compartilhava sobre tudo, sobre os planos para o futuro. E no começo desse ano, meu pai ficou doente. Ele teve uma lesão cerebral e, com isso, os sonhos foram embora. Foi bem difícil. E meu pai faleceu em maio. E com tudo o que aconteceu, eu percebi que a minha escolha de querer estudar, de lutar pelo meu futuro e de lutar para ser alguém diferente, fazer diferença, ela me construiu, porque se não fosse por isso, eu não estaria aqui agora. Eu não teria conquistado tudo isso. E a minha força de vontade de querer ser alguém diferente foi porque eu me determinei a estudar diante de tudo isso e mesmo assim eu segui firme e fui em frente. Porque a ciência ela me tornou uma pessoa resiliente, a educação me mostrou que existia uma solução e eu não deixei de lado em nenhum momento esses pensamentos. Mas como é que essa escolha de ser cientista ela chegou até mim, né? Bom, essa é a Jane e a Maria, que são as fundadoras da escola onde eu estudei. E elas tinham um propósito muito grande quando elas fundaram a Interativa. Elas queriam que os alunos de lá eles fossem engajados com o mundo e que eles pudessem mesmo produzir soluções reais para ajudar as pessoas. E a Jane e a Maria, ao implantarem a disciplina de iniciação científica, decidiram que os alunos da escola dela seriam cientistas. E foi assim que eu me tornei uma cientista, por um incentivo escolar e pelo sonho de duas mulheres que, assim como eu, queriam transformar também. E para transformar da maneira como elas sonhavam, eu precisava detectar um problema e, de alguma forma, solucioná-lo. E é aí que entra essa figura aqui. Isso é uma cândida, que é um fungo responsável por diversas infecções hospitalares. E, geralmente, a gente associa a candidíase como um problema de mulher, mas não é só isso. Ela afeta o trato gastrointestinal, ela afeta as vias respiratórias, a via oral, e é um problema gravíssimo hoje em dia na área da saúde. E o maior problema dela é a forma como ela vem sendo tratada, porque ela vem criando resistência aos medicamentos atuais, e os medicamentos atuais, como fluconazol e traconazol, não conseguem ser eficientes no controle dessas infecções. E no final de 2016, eu ouvi o relato de uma mãe que contraiu candidíase de multiresistência no dedão da mão. E ela não conseguia tocar o próprio filho sem usar luvas, não conseguia amamentar, porque o tratamento era muito tóxico e não funcionava. Então, comecei a me perguntar como é que um bichinho tão pequeno pode provocar um estrago tão grande. E foi aí que eu me determinei a solucionar esse problema. Então, eu busquei a Universidade Estadual de Londrina, e lá eu conheci 3 pessoas. O Galdino, a Carol e a Anne. E o Galdino, a Carol e a Anne, eles foram meus orientadores no laboratório de ecologia microbiana que deu origem a esse projeto. E como que tudo isso aconteceu? A gente encontrou na casca de uma laranja a solução para a candidíase. Então, o laboratório estudava o cancro cítrico, que é uma doença que afeta plantações de laranja, e numa lesão desses cancros cítricos que eles encontraram nessas plantações, uma lesão velha, eles encontraram uma bactéria que a gente não sabia nome, gênero, espécie, não sabia nada. E por vir de uma lesão velha da laranja, a gente denominou como LV. A partir da LV, a gente fez processos de produção dos seus compostos, extração desses compostos e purificação dos mesmos. E com isso, a gente chegou num composto que é o organometálico, OAC. E esse composto, quando aplicado a 4 tipos diferentes de cândida, ele consegue ser 820 vezes mais efetivo do que um remédio comercial e 3 vezes mais barato. E assim nasceu um tratamento alternativo para a candidíase a partir de uma bactéria da laranja, uma fonte natural, menos tóxico, mais eficiente e mais barato. E com essa ideia, eu defendi ela para o mundo todo. Eu apresentei essa ideia em vários lugares do mundo, vários lugares do Brasil, até para o Nobel de Medicina, eu tive a oportunidade de defender as minhas ideias. Então, essa história de ganhar prêmios e títulos nunca foi algo que eu me imaginei fazendo, porque, ao mesmo tempo que fora de casa eu tinha êxito, dentro dela haviam problemas que eu nunca fui capaz de entender. Mas o Fábio, aquele professor que eu falei para vocês, ele me ensinou muita coisa, e ele me ensinou a persistir e me falou que eu era capaz de qualquer coisa. E foi com esse pensamento que eu decidi salvar o mundo durante o ensino médio. Bem clichê, mas era isso que eu queria mesmo.
Eu queria transformar tudo, mudar realidades e salvar vidas. E depois de desenvolver os projetos e ver que as minhas pesquisas elas estavam dando certo e atingindo níveis extraordinários, eu vi que sim, de fato, o que eu estava fazendo salvava vidas, porque salvou a minha. Se não fosse pela pesquisa, eu teria desistido de tudo lá no comecinho. E eu me emociono para falar sobre esse assunto, porque é pela ciência que eu estou aqui hoje. E é pela educação que eu me fortaleço todos os dias. Essa foto ela tem um valor muito significativo para mim, porque foi quando eu ganhei um prêmio na maior feira de ciências do mundo. E a gente nunca imagina que a gente vai ganhar as coisas, é sempre muito difícil. E eu estava na maior do mundo, entre os melhores do mundo todo, concorrendo com o Japão, com a China, com os Estados Unidos. E, de repente, chama o seu nome, fala o nome do seu país, e você sobe lá e recebe isso, é uma emoção muito grande. Então, representar Londrina, representar o Brasil, representar a minha família, representar meus pais, para mim, é algo que me comove muito. E eu queria dizer para vocês que o Brasil está cheio de Maria Vitórias. E são Maria Vitórias que vêm de realidades ainda piores que as minhas, de problemas muito maiores que os meus, só que são Maria Vitórias que estão esperando por um empurrãozinho. Estão esperando por um educador que olhe para eles, acredite nesse jovem. São jovens cheios de inspirações, são jovens cheios de sede pelo aprendizado, mas são jovens que não têm acesso ao que eu tive. E eles estão esperando por esse empurrãozinho, eles estão esperando por esse insight, por essa pessoa que acredite nele, da mesma forma que o Fábio fez comigo. E o nosso papel de estudante é buscar por essa transformação que a educação pode fazer. E o papel do educador é tentar trazer essa transformação para perto do aluno. E quando essas duas coisas se combinam, o resultado é maravilhoso. E isso é certeiro. Tão maravilhoso que no início desse ano eu fui aprovada em 2 universidades americanas, a University of New Hampshire e a Alma College. Eu recebi bolsa parcial de 80%, e mesmo sem ter como pagar os $12.000 por ano que a minha bolsa não cobre, essa é a minha luta atual para conseguir esse dinheiro, porque eu sei que eu vou conseguir. Porque o meu objetivo de salvar vidas, ele é maior do que tudo, e eu preciso cumprir ele. Estando num país onde a ciência e a educação é valorizada, eu acredito que eu vou conseguir adquirir todo o conhecimento necessário para voltar para o Brasil depois e transformar a vida de muitos jovens aqui dentro. Bom, o meu pai ele era o meu maior fã, isso é fato. E ele me dizia uma coisa que, para mim, na época, não fazia sentido. Mas hoje, depois de perder a minha mãe, depois de perder o meu pai, conquistar tudo que eu conquistei, passar por tudo que eu passei e chegar até aqui, ele dizia que o mundo era pequeno para mim. Mas o mundo não é pequeno para mim. O mundo é pequeno para quem acredita que pode transformar. E eu acredito nisso. Eu acredito que a educação pode transformar a vida das pessoas, assim como ela fez com a minha. E é isso que a gente tem que ter na cabeça, independente de qualquer coisa. A educação transforma vidas. E a ciência me transformou. Muito obrigada. A Maria nos emocionou muito. Enfim, parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Acho que você salientou muito a palavra resiliência. E realmente, resiliência define muito a sua história. Você que enfrentou tantos desafios. Mas saiba que, como cidadã brasileira, como cidadã paranaense, londrinense, você nos orgulha muito. E dizer, Maria, que nós estamos recebendo aqui vários parceiros da cidade de Londrina. Nós temos aqui a Renata, da Codel, Polete, do nosso Instituto Federal lá de Londrina, o Rodolfo, enfim, várias pessoas de Londrina que estão aqui também para te prestigiar, que fazem parte do nosso ecossistema de inovação. Né, e eles com certeza haverão de participar, fazendo perguntas. E aí, Maria, eu gostaria de saber, inclusive a gente trouxe a Karine na semana passada aqui, e ela teve essa vivência, essa experiência fora do país, e nós questionamos, né, o que você sente de diferente
entre o ambiente científico, entre os jovens daqui e também de outros países, né? O que você sente? Qual o incentivo que outros jovens de diferentes países têm que você não vê aqui? Quais são os pontos negativos e positivos nessa questão? Primeiro, muito obrigada a todos que estão aqui agora. Fico muito feliz. Eu acho que existe um incentivo muito maior desde a educação básica nos outros países. A gente chega nas feiras de ciência e os brasileiros, eles são, eu acho que o público mais velho, assim, né? Então, a gente tem jovens de 17, 18 anos que estão lá disputando as competições científicas. Mas de outros países, a gente tem jovens de 13, 14 anos, 12. Então, assim, existe um incentivo que começa muito mais cedo lá fora e que capta muito mais gente, muito mais jovens do que aqui dentro do Brasil, eu acho. Então, essa é a diferença que eu sinto quando eu fui para lá. É um incentivo desde a educação básica, né? É uma coisa que começa lá no comecinho e acompanha a criança até o crescimento, desenvolvimento, e daí eles chegam mais preparados e estão lá para disputar as competições mais cedo, né? Certo. Eu gostaria, inclusive, de abrir não só para os nossos convidados, mas também para todos os telespectadores que quiserem questionar, é só mandar a pergunta na hashtag Brasileiras na TV Câmara no Twitter, que então nós haveremos aqui de questionar para a Maria Vitória Valotto. Nosso sempre deputado Alex Canziani deseja fazer alguma pergunta? Tem a palavra. Obrigado, deputada. Parabéns aí por mais essa emocionante palestra, né? Emocionou a todos nós. E parabenizar você, viu, Maria Vitória? Você tem o Vitória no nome, inclusive. Você é uma vitoriosa, né? Com todas as dificuldades, com todas as questões, mas você tem tido a resiliência, a persistência, a capacidade de poder vencer esses obstáculos. E você tem uma missão muito grande, não só no Brasil, mas no mundo. Você é um talento. E aquilo que você dizia, né, esse tem que ser o nosso grande desafio. Quantas Marias Vitórias nós temos espalhado pelo Brasil? Quantos talentos nós temos? E que, às vezes, por não terem estudado numa escola como você estudou, por não ter achado o professor Fábio como você achou, vão não dar uma contribuição muito maior para o país do que poderiam dar. Eu acho que esse é o grande desafio. Como é que nós podemos buscar novos talentos? Como é que nós podemos fazer com que a gente possa despertar para essas pessoas que estão lá e ter a capacidade de poder inspirar essas pessoas para que despertem e para que possam dar a contribuição que podem dar para todos nós. Nós temos aqui duas instituições, né, o Instituto Federal de Jacarezinho, né, o Rodolfo está aqui, que é o diretor. Nós temos também o Polete, que é lá de Londrina, o Instituto Federal de Londrina, que são instituições que têm feito esse trabalho. Né? A iniciação tem um ensino médio lá, ele já faz o trabalho nesse sentido de poder trazer talentos, iniciação científica. Só que, infelizmente, hoje, no país, nós estamos vendo uma diminuição dos recursos para a ciência, para a tecnologia, para a própria educação. E isso vai exatamente na contramão daquilo que nós temos que ter, lamentavelmente. Né? Infelizmente, nós estamos numa crise muito séria, né? O Brasil passa por um momento. Até ontem, a deputada ficou até de madrugada ontem, numa votação que é importante, continua hoje, e vai até de madrugada também, né, os deputados como um todo, para poder votar a questão da reforma da Previdência, que é estrutural para o país. Mas eu acho que ainda falta prioridade para o Brasil. Quando você fala que tudo é prioridade, nada é prioridade. E o Brasil, na minha visão, tinha que focar era exatamente na educação. Sim. Infelizmente, nós temos um ministro hoje que é muito aquém do que o Brasil precisa. Né? Eu acho que quando nós temos uma agenda que tantas entidades, tantas pessoas já estão trabalhando nisso, já tem clareza daquilo que tem que ser feito, baseado em evidência, baseado na ciência, do que deve ser feito, lamentavelmente o governo se perde com bobagem, com besteiras, né? E não focando naquilo que é primordial. Então, eu acho que isso é lamentável. Né? Na questão da ciência e tecnologia, eu vejo o Marcos Pontes, né, um entusiasta, um cientista também, querendo fazer o seu trabalho. Nós temos até o Júlio Semeghini, que é o secretário executivo, que foi deputado aqui conosco, que é um entusiasta também, que está fazendo o seu trabalho, mas muitas vezes a restrição orçamentária é que impede que a gente possa avançar cada vez mais. Mas
apesar de tudo isso, né, a própria deputada aqui na comissão, ela tem dado um foco de como é que nós podemos trazer mais mulheres. Nós temos que trazer mais jovens, mais crianças, mais mulheres. Quando a gente pega as competições, aqui, quando a gente pega a OBMEP, por exemplo, na primeira fase, basicamente, a média é a mesma, de homens e mulheres que passam. Né? Mas já na segunda fase, existe um crescimento muito maior de homens do que de mulheres que vão bem na OBMEP. E é isso que nós temos que estimular as nossas mulheres, talentos, para que possam realmente desabrochar. E você inspira tantas mulheres aí no Brasil afora. Você é uma jovem cientista, jovem, bela, competente cientista, e que você deve fazer com esse seu exemplo, que você possa inspirar tantas outras meninas e meninos também espalhados nesse país. Mostrar que, apesar de todas as dificuldades, que é possível sim. Que é possível com determinação, que é possível com vontade, que é possível conectar as pessoas para que a gente possa atingir todo o seu objetivo, todo o seu potencial. Então, parabéns, Maria Vitória. Obrigada. Que Deus te abençoe muito nessa caminhada. Queremos ouvir muito ainda de você, né? Nas revistas internacionais, ver o seu talento sendo... E que você possa trazer muitas curas para o mundo. O mundo precisa disso. O mundo precisa de talentos. E você, sem dúvida, é um orgulho para Londrina, para o Paraná e para o Brasil. Obrigada. Tá? Parabéns a você. E estamos torcendo aqui para que você possa atingir cada vez mais os seus sonhos. Obrigada. Pois é. Maria, inclusive o deputado Alex Canziani falou dessa questão da presença das mulheres nesse âmbito, nesse meio científico. Inclusive a Karine passou um pouco da experiência, da trajetória dela, ela que lá no semiárido conviveu com mais homens, mas nas competições internacionais ela já visualizou uma maior presença de mulheres, né? Como que você sente essa questão das mulheres? Até porque nós estamos na Comissão da Mulher e um dos desafios da comissão, que nós traçamos enquanto diretriz de trabalho da comissão, é justamente fomentar as mulheres na área da tecnologia da informação e da comunicação, né? Áreas em que são predominantemente dominada por homens. Na medida em que nós, mulheres, somos mais escolarizadas, mas quando a gente pega essas áreas, o número de mulheres ainda é menor do que o de homens, né? Como que você percebe a presença, então, de nós, mulheres, das meninas, nesse ambiente científico? Eu acho que, hoje em dia, a gente tem conquistado mais espaço, né? Igual no laboratório, onde eu participo, e na maioria dos laboratórios, a maior parte é feita de homens, né? São os homens que dominam essa área das ciências e tudo mais. Só que quando eu chego nas competições, eu vejo que as meninas também estão lá, sabe? Então tem uma presença também de mulheres, e uma presença forte, grande. Então eu vejo que, por ser diferente de gerações, no laboratório o pessoal já está no doutorado, mestrado. Então, quando eu saio do laboratório e vou para uma competição onde tem gente da minha idade, eu vejo que as gerações estão mudando também. Então, a gente tem conquistado espaço, ainda tem muito espaço para conquistar, eu acho, e a gente deve continuar conquistando, mas isso vem mudando com o tempo. E eu acho que com essa força que as mulheres estão tendo agora de se unir, de tentar conquistar esses espaços, a gente vai assumir aí, durante muitos anos para frente, um espaço bem maior, eu tenho certeza. Excelente. Agora nós iremos passar a palavra à Renata, que é da CODEL, lá é uma advogada, enfim, a doutora Renata, que é uma grande parceira. A Renata também é antenada na área de TIC, ela é uma representante feminina do nosso ecossistema de inovação. Renata, que já esteve aqui participando do programa Brasileiras e novamente nos prestigia aqui. Então, Renata, tem a palavra e muito obrigada pela parceria e por estar aqui conosco novamente. Bom dia a todos, bom dia, deputada. Sempre uma honra participar aqui com a deputada no programa Brasileiríssimas. Sempre que venho, me emociono. Da outra vez, ouvir a professora Cristina foi uma emoção, e hoje, Maria, ouvir as suas palavras foi uma emoção, tá? Antes de fazer a pergunta, Maria, eu gostaria de parabenizar a deputada pelo trabalho que vem desenvolvendo, não só frente à presidência da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, mas também pela bandeira que levantou e o compromisso que tem com o desenvolvimento do ecossistema de inovação do Brasil.
em especial com a nossa região norte do Paraná e Londrina. Deputada, nós estamos muito felizes com os avanços que nós temos tido esse ano, com as conquistas que nós vemos tendo, e eu tenho certeza que a sua participação foi essencial para que a gente conseguisse todos esses ativos que nós estamos trazendo para o nosso país e para a nossa região, e nós vamos conquistar ainda muito mais juntas. Muito obrigada pelo empenho e pela dedicação. Tá? Maria, ouvi-la foi assim uma inspiração para mim. E sobre essa questão da participação da mulher, sobre a questão da pesquisa, da matemática, da ciência e da tecnologia do nosso país, eu queria ouvir de você o que você pensa sobre a questão dos programas de iniciação científica e como que isso você acha que contribuiu para a sua experiência e como que você entende da importância desses programas espalhados pelo país para que a gente possa, então, desenvolver pesquisas de qualidade e enfim. Queria te ouvir um pouquinho. Obrigada e parabéns. Obrigada a você. Eu acho que, como eu falei da questão de como é lá fora, eu acho que a iniciação científica ela tem que estar na educação básica. Não tem outra opção a não ser essa, porque mesmo que o jovem, quando chegue no final do terceiro ano, no final do ensino técnico, e decida que ele não vai seguir a carreira científica, que ele vai se tornar um advogado, que ele, da ciência e da tecnologia, eu acho que é necessário porque a iniciação científica ela não só abre portas na área da tecnologia e da pesquisa, ela abre portas para tudo, ela abre a cabeça, ela abre a mente. Então, na faculdade você vai ter que aprender a escrever um TCC, você vai ter que aprender a ler artigos, você vai ter que aprender a escrever um projeto, você vai ter que aprender a pesquisar, independente da área que você seguir. E a escola hoje, no Brasil, ela não prepara o aluno para isso. O aluno chega no terceiro ano do ensino médio, ele não sabe o que ele quer. E ele escolhe a primeira coisa que vem na cabeça dele e muitas vezes ele escolhe errado. E aí chega no final da faculdade, a gente tem profissionais não capacitados a fazer o que eles estão fazendo porque eles escolheram errado a profissão lá atrás. Então, isso tem que ser um processo que começa na educação básica, para preparar o jovem a escolher certa profissão dele. E não chegar no final e falar que o Brasil está assim porque a gente não tem profissionais capacitados. A gente teria se isso acontecesse. Então, eu acho que esse incentivo da iniciação científica ele tem que começar quando criança, ele tem que começar com alunos pequenos, mostrar para eles como solucionar um problema, como encontrar uma hipótese, como levantar metodologias ativas, e a partir disso a gente vai ver uma evolução em 10, 20 anos do quadro profissional do Brasil, sabe? Das pessoas que estão trabalhando, que estão no mercado de trabalho hoje. Então, eu vejo a iniciação científica como um suporte mesmo para o crescimento e desenvolvimento de um país. Não é só sobre ciência, né? Sobre biologia, matemática e engenharias, é sobre tudo. Então... Maria, eu gostaria agora de passar a palavra ao Rodolfo, ele que é lá do Instituto Federal da cidade de Jacarezinho, que faz um trabalho muito legal também com os nossos alunos do Norte Pioneiro, que tem inclusive uma marca do Instituto da Inovação. Então, gostaria de passar a palavra para o Rodolfo. Mas antes de passar a palavra para o Rodolfo, acho que a gente poderia falar um pouco da questão dos professores. Eu acho que o papel dos professores na sua vida é algo inquestionável, né? Você citou, enfim, vários professores que tiveram essa participação tão importante e relevante na sua trajetória. Inclusive, nós aqui no Brasileira já tivemos o privilégio de receber a professora Débora, que foi considerada uma das melhores professoras do mundo, que agora está ajudando o secretário Rossielli lá no estado de São Paulo com projetos inovadores para justamente incentivar desde a educação básica, desde o ensino médio, o ensino fundamental, no caso da professora Débora, os nossos alunos a terem contato com a questão da ciência, né? Então, antes de passar a palavra para o professor Rodolfo, eu gostaria de justamente saber mais do quanto o papel dos professores foi fundamental e imprescindível na sua vida. Eu acho que são eles que são responsáveis por puxar esses alunos, né? O professor, ele é um pai dentro da sala de aula, né? É uma mãe, é um pai que chega no aluno e fala, vamos acordar para a vida, vamos reagir, vamos fazer alguma coisa. E muitas vezes o aluno está lá, quietinho, ele tem ideias, ele tem vontade,
mas ele não sabe como abordar, ele não sabe como fazer, ele não sabe como chegar até a solução que ele tanto quer fazer. E o professor, ele é esse cara que vai dar a porta de entrada para o aluno. Então, educadores engajados com os alunos são tão importantes quanto alunos engajados com a educação, né? E eu acho que a gente precisa de professores que estão aí para isso, né? Não aquele que entra, dá a aula que ele dá e sai. Porque a gente coloca os alunos numa caixinha dentro da sala de aula. Eles são ensinados a aprender aquilo lá e acabou. Mas a gente tem que ensinar eles a perguntar, a instigar, a falar por que é assim e não de outro jeito. Por que é do jeito que você está falando e não pode ser do jeito que eu estou pensando? Então, a gente tem que instigar esses alunos a fazer isso, a questionar, e é a partir do professor que a gente faz isso. Não tem outra via, né? Porque é o professor que tem um contato com o aluno, né? Ali, frente a frente. Excelente, professor. Tem a palavra. Bom dia, deputada Luísa, Maria Vitória. Quantos anos você tem, Maria Vitória? Eu tenho 19. 19 anos, né? E você tem uma oratória linda. Obrigada. Fala muito bem, com desenvoltura, utilizando um vocabulário diverso, né? Não repetindo sempre as mesmas palavras. Então, você já demonstra que é fruto de uma educação que foi bem feita. E quando uma educação é bem feita, ela dá frutos como você, né? O que nos entristece muito, eu sei que a deputada Luísa, o deputado Alex, que sempre foi um batalhador da área da educação, é que nem todos podem se tornar Maria Vitória, porque nós temos um sistema educacional, especialmente público, né, bastante complicado, com muitos problemas para serem resolvidos. E o deputado Alex, ele é um defensor assim, incansável dos institutos federais, especialmente do Instituto Federal do Paraná, que é o estado que ele representa, e a deputada Luísa também, né? E o Instituto Federal do Paraná, e os institutos no geral no Brasil, eles são talvez a única experiência no ensino básico brasileiro que deu certo na República inteira, né? Na história republicana toda. Não há outro exemplo. Eu sou historiador, dou aula de História da Educação, né? Não há outro exemplo no Brasil de um sistema educacional no ensino básico que tenha demonstrado tanto sucesso em tão curto tempo como os institutos federais, né? A ponto de se equiparar às escolas privadas. E por que isso? A Luísa falou dos professores, né? Porque lá nós temos um sistema que o professor, ele não é só aulista. Ele, na sua carga horária, ele recebe, ele é remunerado para isso, para também desenvolver pesquisa, extensão e inovação. E é desenvolvida pesquisa, extensão e inovação lá, né? Isso que você fala que faz toda a diferença e que fez diferença para você, é o que faz diferença hoje na vida de milhares de estudantes no Brasil que estão matriculados no ensino público, que não é mais apenas um privilégio de quem está nos sistemas privados de ensino no país, né? E se desenvolve muita coisa nos institutos federais, né? Os alunos vão para os Estados Unidos, vão para Harvard, foram para Portugal. Isso estou falando do campus Jacarezinho, né? Nós temos lá, para você ter ideia, Maria Vitória, e que eu vejo você e acaba espelhando esses alunos que eu acompanho lá há algum tempo, o estudante Leonardo Félix, né, que ele tirou a nota mais alta do Brasil inteiro para fazer parte aqui do Parlamento Jovem, aqui em Brasília, né, nota 100. Nós temos lá a Milena Sanches, que foi selecionada entre 18 mil estudantes para ser jovem embaixadora, que foi para os Estados Unidos, agora no início do ano, numa instituição de 80% de cota, né, o que demonstra que a oportunidade faz a diferença, né? Não é a classe social. Não. Se você dá oportunidade, todo mundo pode se desenvolver, né? E aí, como a gente fala aqui na Comissão da Mulher no programa Brasileiras, né, a gente tem que pensar um pouco nessa educação. Como a educação faz falta, né, para o desenvolvimento social, cultural e científico brasileiro. A gente tem um país ainda, Maria Vitória, que a cada 2 minutos uma mulher é violentada,
né? E não tem como a gente desvincular isso de uma educação ruim. Se você pega outros países, por exemplo, mais educados, esse índice é muito menor. Você tem um país que é o que mais mata homossexual no mundo, que é o Brasil. Não são os países árabes, muçulmanos ou fundamentalistas. Você tem um país que mais mata jovem negro no mundo, né? Então a gente é uma sociedade ainda, né, muito enraizada em preconceitos que vem de muito tempo e que não conseguiu ser quebrado no século XXI ainda, porque nós temos uma educação que não consegue trabalhar com cultura, sociedade, política, ciência, que isso que abre a mente, que é o que você demonstra aqui, né? Essas coisas abrem a mente. Nós temos uma sociedade que a mulher recebe em média 30% menos que um homem para fazer o mesmo trabalho, né? Uma sociedade em que as mulheres que voltam da licença maternidade são demitidas, né? Porque mulher engravida, ela... Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, no encalço do que a deputada Luísa falou, e aproveitando para agradecer o deputado Alex, que sempre foi um batalhador pelo Instituto Federal e nos ajuda muito, 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 muito mesmo lá, né? A gente se desenvolveu muito nos últimos 3, 4 anos aí, que sem dúvida nenhuma, por meio do esforço do deputado Alex e agora que a deputada Luísa continua, acho que a gente não conseguiria fazer nem metade do que foi feito se não fosse ele ali trabalhando por nós, tá? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da sua experiência e como você vê também, você, pelo que eu entendi, você veio de uma escola particular, né? E como você vê a importância também, não apenas dessa qualidade que existe na escola privada, mas isso ir também para a escola pública e a diferença que isso pode fazer para o Brasil como nação, né? Não apenas numa área ou outra, mas como a educação é a base de tudo para melhorar a sociedade como um todo. E parabéns mais uma vez, querida, você é fantástica e eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso na sua vida. Obrigada. Eu sou fã dos Institutos Federais, muito fã mesmo. Queria eu ter conhecido sobre antes, né, e ter tido a oportunidade, talvez, de estar em um. Até quando eu terminei o ensino médio, eu pensei, será que eu presto prova do Instituto Federal? E eu continuo nas feiras, continuo participando, né? Conhecimento nunca é demais. Mas, enfim, eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que a educação, ela é, sim, fundamental, não só na parte de desenvolvimento profissional do país, mas também de desenvolvimento humano, né? Como as pessoas como seres humanos e tudo isso que está envolvido em relação ao que a educação pode proporcionar. E eu não sei o que o Brasil está esperando, na verdade. Eu não consigo entender o que está acontecendo, como é tão difícil para alguns verem isso, tudo isso que a educação pode proporcionar. Mas a nossa luta é continuar falando sobre isso, é continuar conversando, como nesses debates aqui, como a educação é importante para a mulher, como a educação é importante para o homem, para a sociedade como um todo, como ela é importante para os negros, para os homossexuais, que a diferença é uma coisa que existe, a gente tem que respeitar. Então, é isso que a gente tem que fazer, na verdade, é discutir, é falar, até que as lâmpadas sejam acendidas e as pessoas percebam que está faltando isso no Brasil. É isso que falta, é pessoas educadas, é pessoas que tenham isso desde a educação básica, no infantil, como crianças, cresçam no fundamental, tendo esses princípios sendo ensinados e para chegar no final e serem pessoas engajadas com o mundo, como eu falei mesmo. Lutando por um ideal só e não por diferentes e machucando outras pessoas, né? Então... Maria, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui na Comissão da Mulher, na Câmara dos Deputados, né? Como eu disse, você será sempre muito bem-vinda a esta casa e eu não tenho a menor dúvida que haverá nos ajudar muito em termos de Comissão da Mulher, em termos de projetos e de oportunidades que nós haveremos de viabilizar para tantas Maria Vitórias espalhadas pelo nosso país. Eu gostaria também de agradecer a competente equipe da TV Câmara, a equipe também da Comissão da Mulher, a equipe do nosso gabinete e agradecer muito especialmente também os nossos convidados que vieram prestigiar
a palestra da Maria Vitória, agradecer ao deputado Wilson, que estava aqui também, e dizer que nós, então, haveremos de voltar com o programa Brasileiras na semana que vem, trazendo mais um talento que inspira, que motiva e que serve de exemplo para esta casa e para o nosso país. Muito obrigada. Obrigada. Pronto, mas nós continuamos aqui, Maria. Ah, legal. A gente Vamos lá. continua aqui, sai do ar. Vamos. Nosso Polete, que é um grande parceiro, viu, Maria, lá do Instituto Federal de Londrina, e faz um trabalho, assim, incrível. Inclusive, nós agora, né, Polete, vamos inaugurar um novo espaço do Instituto Federal, que é um belo espaço, um gigante. E, inclusive, ontem estávamos lá no Ministério da Educação para viabilizar outras oportunidades ao lado do deputado Alex Canziani para o nosso instituto, não só das porque ela tinha o compromisso de voltar e fazer, de fato, também ajudar com que o Brasil pudesse mudar, né, a história da educação desse país. Então, que você possa, né, agora a Luísa também, né, com a sua bandeira de educação e inovação, já está fazendo história na cidade de Londrina. Nós estamos com um projeto lá em Londrina, e até convido, antes de você ir para o exterior, a conhecer, todas as quartas-feiras, numa escola pública municipal, nós já com esse olhar, com esse viés da educação e inovação, a partir da educação básica e não ensino médio, nós já fazemos isso nos institutos, o instituto faz isso e faz muito bem, e por isso que o modelo dá certo, né, porque de fato a gente tem ali, né, alunos, estudantes que estão né, digamos assim, se preparando para entrar para uma universidade, mas, né, também fazendo um gancho aqui, nós temos, né, os nossos alunos, a instituição ela tem o destaque que tem, porque você tem um grupo de servidores que são dedicados, né, à instituição, mas porque os nossos alunos são brilhantes. Eles são brilhantes porque eles aproveitam, eles abraçam a oportunidade, né, e fazem daquela oportunidade a única, né, do seu momento de vida. E nós temos, por exemplo, 3 alunas do nosso ensino médio que está dentro do nosso
dos nossos 300 projetos do projeto Sinapse, das startups, são 3 alunos do ensino médio, que estão criando um programa, um aplicativo, pensando em um dos grandes problemas de saúde pública no país, que é o índice de suicídio. Então, elas estão trabalhando numa espécie de um socorro, de uma ajuda para aquelas pessoas que, porventura, né, naquele momento estão pensando, né, em se suicidar, possa ter rapidamente ajuda de um profissional especializado dentro do radar, dentro das proximidades do cidadão. E com um olhar muito especial para as mulheres. Então, assim, a cabeça dos nossos estudantes do ensino médio, eles são brilhantes. Né? Então, não é só preparar para a universidade achando que lá a universidade vai fazer diferença. Pelo contrário, né? Nós temos uma instituição que já no ensino médio eles têm oportunidade, inclusive já aí se organizando, são 3 alunas, inclusive menores, e tiveram aí que buscar um apoio, né, de um aluno maior de idade, porque já precisaria criar empresa, e eles eram alunos, né, com 16 anos de idade. Então, assim, são cabeças geniais. E, né, são vocês que vão nos ajudar, né, a transformar a realidade desse país. E aí nós estamos indo para além dessa fronteira. É trazer a inovação para a educação no ensino fundamental 1. Então, de uma iniciativa da nossa deputada, Luísa, nós, né, implantamos um programa chamado WASH, que é um programa que usa uma ferramenta, né, a lógica da programação, o Scratch, de um programa desenvolvido dentro do laboratório do Media Lab no MIT, e que os alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental, hoje, já nas primeiras oficinas, já têm um outro olhar para a escola, para a educação. Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa avançar, mas o avançar é da base. Quando a gente fala base, não é só o ensino médio, é voltar lá para o ensino fundamental. Nós temos certeza que esse projeto que está começando agora em uma escola, ele vai ser um modelo que ele vai ser replicado para todas as escolas do município de Londrina, com o apoio da deputada. Nós temos certeza disso, porque nesse projeto piloto já deu certo. A gente vê o encantamento que existe por parte do estudante e que, né, até mesmo o nosso coordenador, o professor Fernando Acorce, que é o nosso professor que vai conduzir, que vai acompanhar os nossos estudantes nessas oficinas, ele já observa, né, o quão melhorou o desempenho dos estudantes, o quanto ele tem ouvido de feedback da escola em relação ao comportamento, né, a dedicação desses alunos ainda no 4º e no 5º ano do ensino fundamental. Então, é um trabalho brilhante. Convido você para ir às quartas-feiras lá acompanhar esse trabalho. E esse trabalho, eu estive agora em abril, em Boston, fui levar 7 estudantes do Instituto Federal que foram apresentar trabalho dentro de um evento de inovação no MIT. E lá nós tínhamos no grupo de 7 estudantes do Instituto Federal uma mulher. E ela foi falar sobre ciência e mulher. Então, assim, foi brilhante o evento, brilhante a experiência dos alunos, parte desses alunos pela realidade, né, por esse contexto de você ter ali 80% de cotas. Muitos não tinham saído do estado do Paraná, nunca tinham viajado para o estado do Paraná. Então, todos, pela primeira vez, saindo do país, indo para os Estados Unidos e indo para o MIT. Então, assim, para a gente... E nós estamos trabalhando no ensino médio, considerando como se algo... como se fosse algo avançado. Não. Nós temos que pegar o aluno lá, no ensino fundamental 1, porque é ali que nós vamos mudar, né, a realidade dele, em desenvolver, né, o raciocínio lógico, que a gente possa avançar em relação à matemática, porque a gente sabe que é um grande desafio, né, das nossas avaliações, a língua portuguesa e a matemática, né, e a ciência de uma maneira geral. E esse projeto a gente tem certeza que ele vai ser não só expandido para a cidade de Londrina, mas que ele vai ser um modelo a ser replicado a todo o país, inclusive de baixo custo, e vai fazer diferença. Então, quero deixar o convite aqui a você para ir conhecer o projeto, para você ir conhecer o Instituto. Gostaria de convidá-la para ir no Instituto falar com os nossos estudantes. Nós temos um curso de biotecnologia, né, que já tem feito a diferença na vida de muita gente, inclusive também, né, dentro desse curso, nós tivemos um aluno, o Gustavo Palotti, que se destacou na nossa instituição e que tem representado nos últimos 3 anos o Brasil na Olimpíada Internacional de Linguística. Então, ele, pela primeira vez, né, um jovem de educação pública, negro,
participa pela primeira vez da Olimpíada Brasileira de Linguística, é campeão, vai para a etapa internacional, recebe a menção honrosa, volta para o Brasil, participa pela segunda vez, né? Primeiro participou em Dublin, recebeu menção honrosa. O ano passado foi para a República Tcheca, recebeu o 3º lugar. E esse ano vence mais uma vez a etapa nacional e está indo na próxima semana para a Coreia do Sul representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Linguística. E, né, também é um estudante que nos abrilhantou nos últimos 3 anos com medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática, em um trabalho. Por isso que eu digo, nós temos que buscar neste processo as pessoas certas. E nós não temos dúvida que nesta parceria, o nosso sempre deputado, ele nos incentivou tanto que hoje o nosso desempenho nas Olimpíadas de Matemática mudou drasticamente. Os nossos alunos, eles são premiados nas Olimpíadas, não só na UBMEP, mas em outras Olimpíadas Internacionais de Matemática. Quando o deputado criou a lei do Biênio da Matemática, ele nos chamou e disse, olha, vamos, né, contamos com o apoio de vocês. E nós fizemos um trabalho intenso na instituição, o que fez com que, inclusive, nós lançamos um desafio, 2017 para 2018, porque nós tínhamos só meninos participando, basicamente, e sendo premiados. No ano passado, nós tivemos 8 mulheres e 8 meninos. Então, assim, avançamos bastante, né? Elas estão acreditando que também é possível. E esse trabalho depende de todos nós. Eu quero, então, levá-la antes de ir para os Estados Unidos, para que você possa, né, com a sua experiência, ainda aos 19 anos de idade, mas que já nos ensina, e tenho certeza que tua experiência vai incentivar muito os nossos estudantes a olhar para você e dizer assim, ó, também posso, né? E o mundo é pequeno mesmo para aqueles que de fato acreditam. Então, parabenizar pelo teu desempenho, sucesso, mas ficam os 2 convites, tá, para você conhecer o nosso projeto WASH lá na escola, Roberto Panico, e também o nosso campus de Londrina. E, deputada, parabéns, tá, pelo trabalho. Muito obrigada pelo convite, estarei lá sim, nossa. É isso aí, conhecer o nosso instituto eu em vou, Londrina, pode em me chamar, Jacarezinho. E também vivenciar o projeto WASH, que tem sido um projeto muito exitoso, que nós haveríamos de replicar para todo o estado do Paraná e para o Brasil. Só antes de passar a palavra ao deputado Alex Canziani, dizer que nós continuamos ao vivo pela internet, pela web câmara, né? Então, só ressaltar essa informação aqui e agradecer os nossos parceiros aqui, não só da TV Câmara, mas também da Web Câmara, que fazem o programa Brasileira sempre acontecer. Tem a palavra, deputado. Deputada Luísa, nós temos que terminar isso aqui com um desafio. Aí é para Vossa Excelência aqui. Você viu que ela falou que ela tem uma bolsa de 80%, mas precisa de $2.000 por ano, é isso? 12 mil. $12.000 ainda para poder... E o seguinte, deputada, usar da importância que tem a Comissão da Mulher, dos seus relacionamentos, para que a gente possa ajudar a Maria Vitória. Não é possível que nós vamos ter um talento que vai ter dificuldade para poder estudar lá. Então, a Fundação Lehman, acho que pode ser um caminho. Exatamente, a Fundação Lehman pode ser uma parceira. Outras instituições também que... Eu acho que essa meta tem que ser da comissão aqui, de ajudar a viabilizar, para que a Maria Vitória possa aprender ainda mais, poder pesquisar ainda mais e depois contribuir para o Brasil e contribuir para o mundo. Então, sem dúvida, fica esse desafio da comissão, né? E acho que a Fundação Lema, a própria Fundação Estudar, também outras instituições que nós então haveríamos de fazer o contato. A Letícia frisou aqui a questão das embaixadas, também acho que a gente agora vai procurar um caminho para tentar ajudar esse talento, porque não é ajudar só a Maria Vitória, né? É ajudar várias outras Maria Vitórias que surgirão, porque você serve de inspiração e de exemplo para muitas meninas e mulheres desse país. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Encerrando, Marina chegou aqui, a Valéria, a Anne da comissão, enfim. Então, muito obrigada pela participação, pela audiência, Maria. Você nos inspira e nos emociona muito. Obrigada. Obrigada a vocês, muito obrigada a todos. Ai, obrigada. Começou bem porque é londrinense, né? Então, tá ótimo.